Você que está travado, você está na igreja praticamente todo dia, você vive uma vida espiritual com Deus, mas você ainda está preso num passado. Eu costumo dizer, você passou por um trauma, descobriu que sua mulher está te traindo, seu marido te traindo, aí você, não, eu perdoo porque Deus manda perdoar. Aí você fala, eu perdoei. Mas toda vez que você vê o fulano, você tem vontade de pular no pescoço dele. Toda vez que você lembra daquilo, você sofre emocionalmente com a perca de alguém, né? Perdeu um ente querido, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão. Mas você é cristão, mas você sente, você tem sentimento, você está passando por um momento difícil. E aí? Às vezes seu marido não sabe conversar com você, seu filho não consegue te entender. É como o que o doutor acabou de falar. É algo dentro de você que às vezes outras pessoas não sentem. Às vezes não, outras pessoas não sentem. Quem sente? Você. Então você precisa sim procurar um especialista, procurar alguém, procurar um médico, um doutor, para poder ajudar você a sair desse problema. É isso mesmo? Vale lembrar, pastor Adaiolo, que às vezes, entre as questões do conhecimento teórico, faz-se muito necessário observar o quão válido é o conhecimento prático de quem passou por isso, né? Eu posso afirmar porque passei por uma esfera depressiva de alto escalão, ao ponto de no início de 2017 pensar em suicídio. Isso parece uma linguagem paradoxal quando as pessoas falam, nossa, mas o senhor não tem 30 anos de ministério e percorrendo por esse país e alguns países, enfim, sim. Só que conforme eu disse no começo, eu não sou máquina, eu passei por perdas irreparáveis. Agora, qual é o perigo do momento de uma questão circunstancial que a gente passa? É porque haverá uma probabilidade, no momento desse, de a gente esquecer de um grande detalhe. Olha que coisa importante. Na quilometragem do caminho da vida, a gente caminhando, trilhando dia após dia, a gente vai enfrentar os inesperados. A gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Eu vou, depois daqui, voltar a regressar para Pindamonhangaba. Evidentemente que eu peço que Deus me guarde no retorno daqui para casa. Mas você não sabe o que vai acontecer, você não sabe amanhã, enfim. A gente não sabe do nosso futuro. O que acontece? Você tem que estar literalmente preparado pelos dias que vão se avizinhar pela frente com questões dos inesperados. Por que eu estou dizendo isso? Porque você caminhando, quando acontece alguma coisa que paralisa você, imediatamente, numa fração de uma velocidade inexplicável, a nossa mente viaja para o HD da nossa memória, para buscar uma resposta de como tira você daquela situação. Não encontrando o meio pela qual faça você sair daquela situação, joga você ao desespero. Entender o fato de antes de você ter qualquer sintoma, qualquer situação de intempérie ou meio que vai obstacularizar seu percurso, seu caminho, enfim, é importante trabalhar com a prevenção de saber o que eu ponho na minha mente. Diga-se de passagem, o que grandes visionários falam, comentam, ensinam, enfim, que todo pensamento positivo só atrai coisas boas. Ou você é positivo ou você é negativo. E agora, quando o HD da memória vai para a sua mente, né, e não encontra o meio de fazer você sair dali, te joga ao desespero. Aí vem uma pergunta, o que é o desespero? O desespero é a perda do equilíbrio emocional e racional, onde você não sabe o que fala, o que você fala, eu vou falar com fulano, não, fulano eu não vou falar, eu vou falar com ciclano, você não sabe, você está todo perdido, você está mais perdido que segue um tiroteio, enfim, nesse momento que você não sabe o que você faz, não sabe que decisão toma, porque falta o quê? Oxigênio no seu cérebro. Faltando o meio de você oxigenar seu cérebro, é o fato que você não sabe nem o que você fala, nem que decisão você toma. Então vem uma pergunta, pastor, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Resposta simples, não faça nada. Se você não sabe o que vai fazer, o que você vai fazer? Não faça nada. Até que você volte a retomar a sua direção novamente com a calmaria. Isso aqui é muito importante. E se um assunto aqui está ligado à questão da depressão, eu anotei, eu não sou diferente do doutor, que tem tudo na mente aqui, né? 20 anos, então eu estou mais no presente. Mas eu fiz questão de anotar uma coisa muito interessante, né? Porque se cristão pode ou não passar por depressão, pode. Agora, nem tudo é o inimigo. Tem coisa que a gente tem que se tratar também, tá? Então é o seguinte, a pessoa, ela pode ficar tanto inconsciente ou consciente, dependendo do grau da depressão. Porque em psiquiatria é o estado resultante de baixa do tono psicológico com o quê? Olha os fatores: desalento, desinteresse, tristeza, fadiga, insônia, anorexia, que vem acompanhado de
solidão cósmica, que é a sensação de um vazio por dentro, sabe? Aquela crise que a pessoa tem por dentro. E aí, geralmente, na depressão, que pode variar da neurose à psicose, que geralmente a pessoa tem o quê? Vontade de morrer. Perde a vontade de viver. O doutor deve saber disso, claro. 1,5 milhão de uma profundidade muito mais além do que eu estou falando aqui. Mas essas são quadros de pessoas que têm o quê? Trabalhar com isso aqui, ó. Porque eu sou o que a minha mente diz que eu sou. Então tá na hora da pessoa depositar na mente dizendo o seguinte: eu não vim a esse mundo por acaso. Eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou sair dessa e injetar um ânimo. Aí eu concluo esse primeiro ponto aqui com o texto da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em João 16 e 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Opa, a Bíblia não está mascarando. A Bíblia está dizendo que você vai ter aflição. E a aflição, ela vem de onde você menos imagina. Ela vem de grau que você não tem ideia que ela vai bater. Aonde ela bater, ela pode machucar. E vai vir. Então ela está preparando você. Agora, olha só. Mas tende bom ânimo. E o que é o bom ânimo? Para saber o que é o bom ânimo, vamos ao oposto aqui. A ausência do bom ânimo é desânimo. E desânimo é sintoma depressivo. E aí ele termina dizendo: eu venci o mundo. A palavra vencedor se define como aquele que vence a dor. A palavra perdedor se define como aquele que perde a dor. Entre vencer a dor ou perder a dor, eu vou ter dor. Eu costumo dizer que alguns sofrimentos são inevitáveis na vida, mas para aqueles que a gente puder poupar, vale a pena, né? E você também enxerga na psicoterapia, através do autoconhecimento, qualidades boas que talvez sozinho você não consiga ver. Ou demore mais para ver. Verdade, é isso aí. É você apontar, né? Você apontar, olha, é o seguinte, o problema aqui é esse. Então, vale a pena. Eu fiquei super satisfeito. Pastor? Pastor Adailton, vale ressaltar aqui o seguinte. Em podcasts anteriores que tivemos aqui, nós abordamos algo que ele é significativo e importante se tratando dessa questão num cenário depressivo. Veja bem, quando eu citei Gênesis 2:18, eu abordei cuidadosamente em dizer que tudo que Deus fez termina dizendo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E parece que a única coisa que Deus não achou bom está dentro de Gênesis 2:18, dizendo assim, ó: Deus não achou bom o homem só. Viu Deus que não era bom o homem só. Porque Deus não fez o ser humano para viver uma vida isoladamente. E o grande problema hoje em questão de pessoas passando por esse cenário depressivo é se isolar. O isolamento é um perigo gravíssimo, porque a pessoa depende de ajuda. Agora, nós não podemos também cometer um equívoco aqui, né? E diga-se de passagem, o cuidado aqui de não esquecer de abordar que existe por detrás uma força do inimigo que aproveita da fraqueza e fragilidade da pessoa para fazer com que a mesma vá se sucumbir. Entendeu? Porque pessoas, por exemplo, sem tampar o sol com a peneira, a gente tem uma fé em Deus, que Deus indiscutivelmente, incontestavelmente, ele é real, ao tempo que a força do inimigo também é real. Então o que acontece? O fato de eu ver hoje, lamentavelmente, pessoas que acabam terminando um suicídio, eu não vejo que foi um Deus que mandou suicidar. Aí eu, como tenho alguns amigos psicólogos, chego à conclusão seguinte: na verdade a pessoa não quis tirar a vida, ele queria tirar a depressão, mas o único caminho foi o quê? Quis acabar com a dor, né? Acabar com a dor, exatamente. É exatamente isso. É muito raro. É muito raro alguém que realmente deseja morrer. Não estou dizendo que não tem, mas é raro. Normalmente a pessoa tem uma dinâmica psíquica que acaba fazendo com que ela... É um ditado que minha avó falava: jogar o bebê com a água para fora da bacia. Sim. É aqueles 5 minutos onde a pessoa tem uma dor tão gigantesca que ela só vê a saída. Eu quero sumir, eu quero desaparecer para o mundo que eu quero descer, quero dormir para sempre. E a pessoa confunde isso com querer morrer. Quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que não corre risco. Corre risco sim. Sim. Né? Corre risco porque esses 5 minutos é o suficiente para a pessoa acabar cometendo suicídio para fugir da dor, porque não aguenta mais essa dor. Fugir não é no sentido pejorativo, é no sentido de que a pessoa não está mais aguentando, ela está exaurida disso tudo, né? E uma coisa que o pastor falou que eu achei muito importante, essa questão do isolamento, que é uma característica de quem não está bem psiquicamente, né? A própria depressão faz a pessoa se isolar, em muitos casos é um dos sintomas. O que Elias fez, né?
o que acontece? Dificilmente você se isolando depressivo, você vai ter um pensamento bom. Com certeza não. Você só vai ter pensamentos ruins. Então, esse momento em que você pensa sozinho é muito perigoso, porque dificilmente você vai chegar em algo bom com esse pensamento. Você vai confundir o que você pensa. Nem tudo que a gente pensa e sente é verdade. Nem tudo que a gente sente e pensa é real e é bom pra gente. Na verdade, nós somos tendenciados a ser mais negativo do que positivo. Por exemplo, o telefone tocou de madrugada. Notícia boa? Quando não é o presbítero Oséias ligando para me tomar o remédio para dormir. É notícia boa, o telefone tocou de madrugada. Tem um presbítero lá na igreja que não ora não. Vou dar um exemplo aqui. Ele liga de madrugada para lembrar a gente de tomar remédio. Eu chego para você e utilizo uma tona da palavra assim, na fábrica. Seu chefe falou que quer falar urgente com você. Notícia boa? Na hora você vai pensar no pior, né? Notícia boa? Eu chego pra você e falo, rapaz, você viu o que aconteceu na esquina ali? Notícia boa? Você percebeu que às vezes nós somos tendenciados a ser mais negativo do que positivo. Quer dizer, no fato desse a pessoa se isolar, da onde que ele encontra força positivamente pra se curar? Não tem como. Eu vejo aí nessa situação, é o que ambos falaram, né? Sobre o isolamento. Você sentiu que você está aí sobre uma depressão? Converse com o seu pastor, converse com um psicólogo. Procure alguém, você precisa, como o doutor acabou de falar. Sobre a vida espiritual, só poder voltar um pouco aqui, é indiscutível a existência de Deus, isso é indiscutível. Da minha necessidade da vida espiritual, é indiscutível. Eu preciso de Deus a todo momento, a todo segundo, a todo instante, a todos os momentos da minha vida. Mas aquele momento que você precisa sentar e conversar com a sua esposa, aquele momento que você precisa sentar e conversar com seu patrão. Há um momento, como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas. E aquele momento que você está travado, que você está se sentindo só, que você está pensando em fazer besteira, que, como o pastor até citou aqui, você está com o seu emocional tão abalado, que você se prende, se trava, e daqui a pouco você está pensando em fazer o quê? Besteira com você mesmo. Porque eu orei, Deus não me respondeu, Deus não me falou nada, não sei o quê e tal. Mas você procurou alguém que Deus capacitou para poder aconselhar você? Talvez seja lá o seu pastor ou psicólogo. Você procurou conversar do que você está passando ali psicologicamente com alguém? Não. Por que não os dois, né? Uma coisa não isenta a outra. Conversa com o seu pastor, depois marca um psicólogo, conversa também com o psicólogo, procura entender essa situação. Você quer? Eu costumo dizer assim, pastor, na área espiritual eu costumo dizer assim, você que é cristão, está passando por um momento difícil? Está complicado a sua vida? Porque tem gente que é bagunceiro. Tem hora que chega gente na igreja lá, que o cara quer fazer fervoer. Quer fazer fervoer dentro da igreja. Traz ele aqui, vamos orar para ele. Meu Deus, liberta essa vida, faz obra na vida dela, todo mal, vai embora. O cara continua fazendo fervoer, chama a polícia, manda dar um corsa nele, vamos por assim. Ou tira o camarada para não atrapalhar o culto, porque já não é mais demônio, não é mais nada, é vagabundagem. Eu só falo em certas situações de pessoas que bebedam na rua e vai lá na igreja fazer bagunça. Então, opa, peraí, isso não é demônio, isso aí é o camarada tá precisando levar um pega porque tá atrapalhando. Você entendeu? Então tem pessoas que tá ali na vida espiritual dele, você chama ele tá passando por um momento de dificuldade, eu vou orar por ele, meu Deus, liberta essa vida, faz uma obra na vida dela, entra no coração, entra na mente. Amém, eu orei. Mas a pessoa vai para casa e psicologicamente ele continua afrontado. Então, filho, procura um médico, procura aí um tratamento aí pra você poder ver, porque às vezes são três fatores diferentes: possessão, opressão e depressão, né? Uma coisa muito importante, a gente estava falando agora há pouco, existe um dado de 60 milionários nos Estados Unidos nos últimos anos que suicidou. Tinha dinheiro, mas não tinha paz na alma. Na verdade, ter dinheiro é uma coisa, ter prosperidade é outra coisa, né? Você estava comentando aí, eu ouvi o doutor falar aqui também, me fez lembrar até de uma história muito engraçada, que está um casamento com esse cenário pela qual estamos conversando aqui. Um rapaz estava na região do mar, o barco dele afundou, ele gritou para Deus: Deus, por favor, me salva, me salva, me salva. Aí Deus falou: vou salvar sim. Vai, vou, claro, fica tranquilo. Deus não erra na palavra dele, Deus empenha a honra da palavra dele. Ficou tranquilo. Passou um barco lá: meu amigo, tá afundando aí. O doutor já viu que o doutor lembrou. Mão! Deus falou que vai me salvar. Que isso, tá ficando louco? Daqui a pouco passou um outro
barco, pescador lá. Amigo, precisando de ajuda aí? O barco tá afundando aqui, mas Deus falou que vai me salvar. Você tá ficando maluco, rapaz? Pula aqui dentro, vambora, embora. Deus disse que vai me salvar. Os caras que foram, chamou o bombeiro voltou depois, tentou buscar o cara não saiu do barco. Falou, Deus vai me salvar, rapaz. Que isso? Deus não erra na palavra dele, não. Deus não... não tá escrito? Que ele não é filho do homem para que... Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa? Fica tranquilo, queridão. Chegou no céu, disse que ele foi tirar uma conversa com Deus lá. O senhor errou na palavra. Como não? O senhor falou que ia me salvar. Pois é, eu tentei. Mandei o primeiro, você falou não. Mandei o segundo, você falou não. Mandei o terceiro, você também falou não. E é assim que acontece hoje. Às vezes a pessoa está doente. Agora, quando eu falo da força do inimigo que aproveita da fraqueza e da fragilidade, isso acontece. Nós tivemos, lamentavelmente, um caso de uma pessoa muito preparada e conceituada agora em Pindamonhangaba, que deitou no trailer, na frente do trailer do trem. Eu tive um amigo meu muito conceituado em Pinda também, que suicidou também. Então, existem cenários assim. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. A Bíblia diz assim, tudo com relação ao que você deve guardar, guarda o teu coração. E coração aí não é órgão. O coração aí é a mente. Guarde a tua mente. Até que tem umas Bíblias mais com versão contextualizada, uma linguagem melhor e compreensão dos dias atuais, diz, guarde a tua mente. Por que a mente? Veja bem. Não existe, o doutor sabe disso, muita gente sabe disso, não precisa nem ser psicólogo para saber disso. Não existe nenhum movimento do todo corpo do ser humano sem que inicie através de um processo mental. A tecnologia avançou, cresceu, evoluiu, sim ou não? Tem até transplante de coração, não tem? Mas o senhor deve saber melhor do que eu. Por favor, me informa aqui, tem transplante de cérebro? Não tem. O cérebro na cabeça do homem pesa 1,4 kg, na cabeça da mulher 1,250 kg. Essa diferença eu falo no outro trabalho de casais. Todavia, vale entender que é muito importante, já que você falou sobre rede social, não é só rede social não. Com quem a pessoa anda? Quem são os amigos? O que anda entrando na mente da pessoa? Quais são as informações? Porque uma coisa é pegar a pessoa doente, mas uma coisa que a gente talvez não pode deixar de falar aqui, doutor, é o seguinte, a prevenção. Porque, lamentavelmente, a gente procura uma oficina ou que o carro já deu problema. Vai no dentista a hora que já está com dor no dente. Não é assim? Vai no hospital a hora que já está doente. Até tem igreja. Pessoa que vai na igreja a hora que já está com a vida para lá um pouquinho de Bagdá. Mas as pessoas não trabalham com prevenção. Então, você tá depressivo? Tô não. Então, cuidado. Olha o que eu li na Bíblia para você aqui. No mundo tereis aflições. Então deixa eu me preparar um pouquinho aqui. E esta prevenção se dá com a carta de Paulo, por exemplo, discipulando aos crentes que estavam em Éfeso, no capítulo 6, versículo 17. Ele fala sobre o capacete da salvação. Aí eu pergunto, você me responde. Capacete se usa no pé? No joelho? No braço? Não, capacete se usa onde? Aqui. Então tudo que eu sou corresponde ao que está aqui, ó. Cérebro, na minha mente. O que é que eu ando assistindo? Com quem eu ando? Quem são os meus amigos? O que é que eu ando me alimentando? As informações que eu ponho aqui dentro. Isso são muito importantes para os dias que vão se avizinhar.